Bom dia a todos, que Jesus esteja conosco mais este dia. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo da Seara Espírita 12 Apóstolos e eu estou gravando esse vídeo aqui por duas razões, né? A primeira é que a gente está pretendendo aí, estamos lutando para aprender a lidar, né? Com o YouTube e aprendendo gravação de vídeo, essas coisas, para tentar colocar à disposição de todos as palestras ou estudos para que a gente não fique tão longe, né, dos conhecimentos doutrinários nesse momento difícil com relação à nossa casa, é lógico, né? Então, esse é um experimento que eu estou fazendo agora, depois de ler e estudar bastante. Não vai ficar com uma qualidade legal, mas a gente está tentando para ver se futuramente aí a gente coloca novamente em andamento a assistência, né, que seja virtual, com palestra, com sessão doutrinária e os estudos da nossa casa. O segundo motivo é uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês, que aconteceu comigo essa semana, é o seguinte. Eu saí, né, para buscar umas coisas no mercado e quando eu voltei eu tava com dor de cabeça e eu tava com uma série de sensações, eu tava pesado, como a gente costuma falar, né? E o que foi que aconteceu? Depois conversando com os mentores em reflexão, o que foi que aconteceu? Eu saí e eu senti muita vibração de tristeza, de apreensão e desespero. E obviamente, né, acabei me ligando com espíritos que estavam nessa mesma vibração pelos lugares onde eu passei. O que acontece é o seguinte, o momento é muito difícil. As pessoas que devem e podem ficar em casa estão apreensivos com medo da doença e suas consequências, porque se devem ficar em casa faz parte do grupo de risco. Então geram vibrações muito apreensivas, né? Muito medo às vezes e vibrações essas que não são legais, não são boas, né? Assim como as pessoas que gostariam de estar trabalhando e estão com seus negócios fechados, estão impedidas de trabalhar, estão apreensivas, estão desesperadas, muitas delas, e a gente consegue entender bem o porquê. Então inunda, né? Acredito que não só a minha cidade, mas como todas as cidades e todo o globo, com as mesmas vibrações inferiores. E é óbvio que quem sente assim atrai espíritos afins da mesma forma. As pessoas que têm uma sensibilidade maior, que têm mediunidade, é natural. Vão atrair esses espíritos que se aproximam dessas pessoas para perto de si. Porque a mediunidade é atraente para aqueles que necessitam de auxílio e que estão do outro lado da vida. Às vezes eles nem sabem porquê, mas se aproximam de nós. Às vezes a gente se preocupa com algo, eles se aproximam de nós. A lei das afinidades, né? Se nós estamos em desespero, é lógico que eles estão do nosso lado e eles pensam junto com a gente, a nossa angústia aumenta, tudo aumenta. Nosso desespero aumenta, porque não é só mais o nosso desespero, né? Então imagina o teor das vibrações e a quantidade de vibrações dessas que eu senti e que muitas pessoas estão sentindo, não estão sendo emanadas por aí. E onde é que muitos de nós estão falhando? Quando a gente perde muito tempo nas redes sociais, nos noticiários, concentrados no caos, apoiando comentários ou ideias como essas de que a China planejou isso, aquilo, a China quer isso, aquilo, que jogam as pessoas umas contra as outras, nós contribuímos de forma muito negativa para que a situação não fique bem. A espiritualidade amiga no plano espiritual necessita das nossas boas vibrações para conseguir fazer o que é preciso neste momento, principalmente auxiliar os espíritos que estão retornando ao plano espiritual e as suas famílias que ficam aqui na Terra. Então, pessoal, nós precisamos mudar o nosso hábito mental. Mesmo porque essa pandemia é fruto dos sentimentos e do comportamento da humanidade. Quando a AIDS surgiu, ela surgiu porque o comportamento sexual era promíscuo e havia, de certa forma, uma epidemia de promiscuidade no comportamento sexual, de futilidade, de banalidade, de falta de amor, de falta de respeito. Então surgiu essa doença criada o quê? Pelo psiquismo, pelo pensamento da maior parte das pessoas da Terra.
E essa doença fez o quê? Que o ser humano se reeducasse através da dor para mudar o seu comportamento sexual e adequar ele àquilo que nós reconhecemos como ético, como alinhado, minimamente alinhado com o que deveria ser. Então, da mesma forma, nesse mundo egoísta que a gente vive, hoje a gente tem uma pandemia que obriga a gente a pensar no semelhante. Obriga a gente a não fazer tudo o que a gente quer do jeito que a gente quer, porque a gente pode colocar em risco pessoas que a gente ama. A gente pode ser responsável pelo desencarne de parentes próximos, de conhecidos, de desconhecidos e principalmente daquelas pessoas que a gente muito ama. Então, uma pandemia que colocou a gente em reflexão, que faz com que a gente pense na nossa conduta, no nosso comportamento, no quanto a gente está alinhado ou distante daquilo que pelo menos nós da comunidade espírita temos como referência, que é o que Jesus veio nos ensinar. O quão distante ou próximo nós estamos de Deus, das leis de Deus, daquilo que Ele instituiu através das suas leis, do fazer ao próximo aquilo que você gostaria que vos fosse feito, né? Então, pessoal, neste momento é necessário que as nossas vibrações sejam melhores, que nós oremos mais, que nós peçamos por todas as pessoas que estão sofrendo, por nós, mas que nós vibremos muita alegria, muita perseverança, muita confiança na sabedoria de Deus, que nós sejamos pessoas que cultivem atitudes em casa, buscando leituras edificantes, que elevam o nosso pensamento, que desenvolvem o nosso espírito, buscando a reflexão do que nós precisamos transformar nesse momento tão difícil, o que essa lição está querendo ensinar para nós, individualmente. O que nós precisamos mudar em nós para nos adequar, para amar mais o semelhante como a nós mesmos, de verdade, não só da boca para fora. Nesse momento a gente é obrigado a fazer isso. Muitos contra a vontade, mas somos obrigados a fazer isso. Então vamos trabalhar nas reflexões, nas orações, no evangelho no lar. Vamos nos distrair com assuntos que nos tirem este peso do momento. Porque se a gente só focar nisso, só pensar nisso, a gente vai só vibrar isso. E a espiritualidade, no plano espiritual, está tendo muita necessidade das nossas boas vibrações para amparar o mundo, para amparar as pessoas, para desenvolver a cura que todo mundo tanto anseia. Isso vai precisar de vibração. Para que os médicos sejam instruídos e inspirados pela espiritualidade, o clima vibratório vai ter que ser melhor. E não se engane, enquanto a gente não aprender o que a gente precisa, esse fantasma que assola muita gente, que na verdade é a providência divina nos ensinando a progredir, nos trazendo progresso ao nosso mundo, à humanidade do nosso mundo, porque ninguém vai sair igual dessa pandemia, deste momento. E estão buscando nosso desenvolvimento, nosso crescimento. Então que a gente passe bem por este momento e contribua com a espiritualidade amiga, contribua com as criaturas encarnadas e desencarnadas que estão buscando de todas as formas fazer deste momento melhor. Fiquemos longe de politicagem, fiquemos longe da teoria do caos, fiquemos longe da separação e da acusação, fiquemos longe dos julgamentos. Como Jesus diz, que nós julguemos com severidade a nós mesmos e sejamos indulgentes com os outros. Que a gente não sabe o sofrimento, a gente não está vivendo o sofrimento dessas outras pessoas. Então, muita paz no coração de todos, e esse é o meu recado para vocês, porque principalmente quem é médio vai ser, se não tiver uma conduta mental legal, vai atrair para perto de si espíritos sofredores, vai ser abatido pela dúvida, pela tristeza, vai ser abatido por uma série de sensações, inclusive até dores físicas, porque semelhante sempre vai atrair semelhante. Então que nós vibremos no bem, no otimismo, na positividade, na confiança no futuro e todo o bem que seja possível, na caridade principalmente, na oração. Que aí a gente vai estar acompanhado dos bons espíritos e mesmo sendo médios e afastado dos trabalhos nas casas espíritas, nós vamos estar bem, em equilíbrio, amparando mentalmente estas criaturas.
Que Jesus abençoe a todos e tenhamos todos um bom dia. Que assim seja.